Me chamo Laerte Rabelo, sou consultor técnico da Simplo e nesta aula técnica veremos sensor de temperatura, aplicação, princípio de funcionamento e diagnóstico. Nesta aula veremos as diferentes aplicações do sensor de temperatura no veículo, seu princípio de funcionamento, diagnóstico com multímetro e scanner e, por fim, os manuais Simplo utilizados. Os sensores de temperatura são basicamente termômetros que transformam as temperaturas que estão lá no veículo em sinais elétricos. A aplicação desse sensor varia de acordo com a região que ele quer fazer essa verificação. Podem ser temperatura do motor, temperatura do ar de admissão, temperatura interna do veículo ou externa, se aplicada ao ar-condicionado. Seu princípio de funcionamento baseia-se no resistor NTC, ou seja, as variações de temperatura são inversamente proporcionais à resistência do sensor. Em outras palavras, quando a temperatura aumenta, sua resistência diminui. E quando a temperatura diminui, a sua resistência aumenta. Assim, a central saberá o valor de temperatura onde o sensor está inserido. É importante destacar que as verificações tanto de resistência quanto de tensão nós apresentaremos no decorrer desta aula. Observe o gráfico onde nós temos aí a temperatura versus a resistência. Analisando detalhadamente, vemos aí que à medida que a temperatura aumenta, a resistência do sensor diminui. É assim que cada sensor vai ter um gráfico específico. Essa informação é importante por quê? Porque em diferentes aplicações do veículo, por exemplo, sensores de temperatura com conectores parecidos, o próprio corpo externo também, mas esses sensores têm mapas internos diferentes, têm gráficos diferentes. Então, é importante você sempre aplicar o sensor específico para cada veículo, tá? Então, olhe no catálogo de peças para não errar na aplicação desta peça. Para tornar mais claras as verificações desse sensor, faz necessário analisar seu circuito elétrico. Observe na figura que a central envia 5 volts para esse sensor e este forma um divisor resistivo com resistor interno. Dessa forma, a central consegue fazer a leitura de tensão de resposta do sensor. Analisando aí a curva característica tensão versus temperatura, observamos aí que à medida que a temperatura diminui, aumenta a tensão de resposta. E quando aumenta a temperatura, diminui a tensão. Assim, poderemos analisar a resposta do sensor. Vale destacar que as verificações de tensão do sensor podem ser realizadas tanto pelo multímetro como pelo scanner. Essas verificações veremos adiante. O diagnóstico do sensor de temperatura pode ser realizado tanto utilizando o multímetro quanto o scanner. Nessa primeira verificação, iremos utilizar o multímetro. O primeiro teste a ser realizado é o teste de alimentação do sensor. Primeiro, desligue a ignição. Desconecte o conector do sensor, ligue a ignição e com o multímetro na escala de tensão, verifique a alimentação em seus terminais. O valor deve ser de aproximadamente 5 volts. Se a medição com o multímetro no conector do sensor não der 5 volts, é importante analisar o chicote elétrico quanto a curto-circuito ou problemas internos na central. O próximo teste utilizando o multímetro é o teste de resistência elétrica do sensor. Com o conector do sensor desconectado e com o multímetro na escala de resistência, meça no sensor o valor de resistência elétrica dele em diferentes temperaturas e compare com a tabela de valores de referência. No manual Simplo Injeção Eletrônica, você encontra tanto o esquema elétrico do sensor como os valores de referência para diferentes temperaturas. Faça a medição, confira e realize o diagnóstico de forma clara e assertiva. O terceiro e último teste do sensor de temperatura com o multímetro consiste na verificação da tensão de resposta do sensor. Assim, com o conector no sensor e o motor em funcionamento, verifique a tensão de resposta em diferentes temperaturas e compare com a tabela presente em nosso manual Injeção Eletrônica. A partir daí, você saberá se o sensor está em bom funcionamento ou precisa ser substituído. O diagnóstico do sensor de temperatura com o scanner consiste na verificação da resposta do sensor na tela do equipamento. Primeiramente, devemos selecionar a informação de sensor de temperatura da água e sensor de temperatura do ar. Comparar
essas temperaturas e observar se tem valores similares. É importante destacar que para esse teste o motor do veículo deve estar frio, ou seja, há várias horas sem funcionar, para que a temperatura da água e a temperatura do ar estejam bem próximas. Comparou as temperaturas, a variação deu no máximo em 4 graus de diferença, os sensores aparentemente estão em bom funcionamento. Para confirmar a eficácia do diagnóstico, utilize um termômetro para verificar a temperatura da água e a temperatura do ar. Caso os valores sejam compatíveis, é sinal que os dois sensores estão trabalhando de forma adequada. O manual simples utilizado para a realização do diagnóstico do sensor de temperatura é o manual de injeção eletrônica. Lá você encontra o esquema elétrico do sensor, o passo a passo dos testes, bem como as tabelas de resistência e de tensão de resposta do sensor, para que você garanta a eficácia do diagnóstico. Continue acessando os vídeos técnicos no canal e acesse o nosso site. Próxima semana teremos novos vídeos técnicos. Até a próxima!